Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje eu recebo aqui meu amigo e treinador Ronaldo Fonseca. Ronaldo é sócio da TT, uma assessoria bastante conhecida de triatlon, e a gente bateu um papo sobre como ele começou no esporte. O Ronaldo, eu conheço o Ronaldo das competições, competimos juntos por muito tempo, então relembramos esses momentos aí quando éramos bons, agora somos dois aposentados, então foi legal também relembrar um pouquinho da história. Mas também falar sobre a transição de carreira. O Ronaldo era engenheiro, trabalhava numa grande multinacional, começou a estudar educação física para virar sócio de uma assessoria e hoje se dedica, né, full time, é assessoria, é o educador físico formado, enfim, cara estudioso, bastante estudioso de triatlon. Então, conversar um pouquinho sobre isso também, sobre essa transição de carreira e sobre o que é o triatlon hoje, o triatlon no futuro, né? O momento como o mercado de assessorias, como é o Ronaldo é treinador do Felipe Santos e do Rafa Turter também, então a gente conversou sobre eles em específico, né? Como é que é treinar atletas desse calibre, então a diferença também dentro ali do dia a dia dele como treinador. Então foi um papo muito massa com um brother mesmo, então putz, sempre flui bastante, é aquele papo que a gente tem que ficar de olho no relógio para não estourar muito tempo. Então espero muito que vocês gostem. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Dux, nossa parceiraça, tá aqui ó, minha garrafa da Dux. É cada vez mais lançamento, a Dux não para de inovar, então vou deixar o cupom de desconto aqui da Dux para vocês. Album, nossa parceira, daqui a pouco tem mais review de produto da Album, tá vendo a linha de frio aí? Ficou muito, muito, muito massa. Cupomzinho também aqui para vocês. E quer levar sua bike para os principais eventos de triatlo e ciclismo do Brasil? Procure o Gerna, vocês vão conseguir um descontaço do Mundo Tri. Também você com baita comunidade, vão poder viajar sem mochila, só com a mochila, sem mala, pô, sem mala bike. Lindo, coisa linda. Então, vou deixar o link aqui do Gerna também e o link do MT Desconto, onde vocês encontram todos os nossos parceiros de desconto. Tem muito parceiro lá, estamos sempre atualizando, trazendo novos parceiros. Tem muitas novidades aí das últimas semanas, então fiquem de olho, tá? E não comprem nada sem olhar no MT Descontos, tá? Lá tem muita coisa legal para vocês. E se você curte o conteúdo do Mundo Tri, aqui a gente descobriu que na Apple, no iPhone, você não consegue achar o botão Seja Membro. Mas no Android, no computador, você consegue. No computador, vocês vão ver ali, tem o botão Seja Membro, no Android também. E você pode ser membro do Mundo Tri. Se você tem um iPhone, pode olhar na descrição do vídeo aqui que a gente vai colocar ali o link para ser membro do MT Club. E você tem vários benefícios para ser membro e custa só um gelzinho por mês. Você pode ajudar o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Vou deixar os links citados aí também no podcast, estão aqui embaixo. E é isso, sem mais delongas, vamos para o MTCast com meu amigo Ronaldo Fonseca. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje aqui, meu brother, amigo pessoal. Já estamos há meia hora conversando aqui, nem começamos a gravar. Ronaldo Fonseca. E aí, meu velho? E aí, tudo bem aí, Gabi? Pô, quando junta para falar de qualquer assunto, a gente gasta aí a manhã inteira, né, cara? Temos bastante coisa aí para se alinhar e, pô, fazia tempo que a gente não conversava. Tudo bem? Só no pré-papo a gente já marcou três cafés já. Tem três assuntos para café. E aí chega no café, a gente começa a mudar um monte de assunto e a gente nunca chega a conclusão nenhuma. Exato, exato. Boa. Meu velho, vamos começar do começo. Queria saber, cara, como é que tu foi parar no triatlon, velho? Como é que foi teu histórico aí de atleta? Uhum. Pô, cara, eu tenho uma história interessante, assim, Gabi. Eu sempre gostei de esporte e motivado, poxa, pelo meu irmão, principalmente. Que era um cara que sempre estava se movendo. Na nossa época, puta, brincamos de tudo que era coisa na rua. Então, e o meu irmão acabou indo pro lado do skate. Meu irmão andou de skate, puta, durante muitos anos, largou quando entrou na faculdade mesmo. E a minha mãe tinha colocado ele na natação e por ele gostar do skate ele não quis. E aí eu acabei entrando na natação desde novinho. E, poxa, era aquela coisa, né? Entra na natação para aprender, para se virar. E aí a gente acabou. Eu acabei aprendendo a nadar, aprendi a fazer algo um pouco mais competitivo. Então acabei competindo aí, diria até que bem, como um amador, vamos falar assim também. Quantos anos você É, tinha? nas... eu fiquei dos 10 aos 17 anos, 10 aos 17, mas provas curtas, assim, Uhum. era 50 e 100 livre, e borboleta. Às vezes, quando eu brincava no medley, mas nada demais, né? Nunca cheguei a me profissionalizar.
ou ganhar um projeto nadar, os mais antigos aí vão se lembrar, né, que tinha essa competição no Ibirapuera ali que era bem interessante, né? E aí, depois de um tempo, eu larguei, entrei na faculdade, puta, fazer engenharia, tinha vontade de fazer educação física, não, fui podado pelo meu pai. Ele falou, cara, você não vai ganhar dinheiro com isso, então não é hora, né? Acabei optando para ir para engenharia, fiquei lá bons anos, né? Quem é da engenharia sabe aí o quão difícil é às vezes você se livrar. E aí na faculdade de engenharia, eu tinha um estágio na PepsiCo, onde eu tinha um diretor que fazia triatlo, estava fazendo o primeiro Ironman, e aí ele falou, cara, você precisa se mexer, cara, você está acima do peso e tal. Brincava comigo toda hora, e aí ele arrumou uma inscrição para eu brincar, que na época a gente falava biathlon, era uma prova chamada Gatorade Biathlon Series, acho que 2005, 2006. Eram 500 metros nadando e 3 correndo. E o nome correto, né, que a gente sabe hoje em dia, que é o aquatlon. Uhum. Com relação a isso, Onde é que o era que essa que eu prova? fiz? Cara, ela rodava o litoral paulista. Então, a Tá. primeira etapa que eu fiz foi em Riviera. E aí, nessa onda de me preparar, eu falei, pô, eu nado bem. Aí eu nadei, pô, voltei a nadar, me preparar lá, sei lá, uns 2 meses. Vou pra prova. Totalmente sem noção, né? E aí, cara, eu nunca tive medo de nadar em águas abertas. Teve uma época que eu surfei e tudo. Então, eu falei, poxa, vamos aí. E fui pra prova. Cara, sei lá, fui antepenúltimo. Tava bastante acima do peso, mas aquilo foi muito importante porque ligou a minha veia competitiva de novo. E aí, poxa, 6 meses na ocasião, tinha facilidade de entender algumas coisas, tive foco, pô, eu perdi 20 quilos, Caraca. e aí eu voltei para a prova e, puta, já fiz um top 10, sabe? Assim, tava correndo o circuito, e aí na última etapa, eu acho que eu fiz um top 10, a última etapa era no Wet n Wild, né? Que também, ali perto do Hopi Hari. E era bem legal, porque naquela época a gente já tinha atletas, né, correndo ali, acho que o Ciro Violim corria, o tinha os irmãos ali de Americana também, o Wellington Barbosa, a própria galera do Pinheiros fazia o Tirinho, o Beretta. Então, e eram caras que eram sempre referência para mim, Uhum. né? Por quê? Porque eu descobri que os caras faziam triatlon, e triatlon era algo que eu adorava, eu queria fazer. Uhum. A gente treinava, Gabi, poxa, numa academia de bairro. Essa academia, ela era uma piscina muito boa, de 25 metros, sempre, poxa, com temperatura razoavelmente boa. E a gente tinha um grupo, né? Inclusive minha esposa hoje, ela também treinava lá, Natália. E aí a gente, de maneira maluca, assim, o nosso treino era fazer vários simulados, onde a gente nadava 500 metros na piscina e a Uhum. gente corria 43 voltas, em volta dela. Então, você imagina, tinha um monte de capote ali. Nós éramos um grupo de umas 10, 15 pessoas, todo mundo corajoso, não vamos nem falar iniciante, todo mundo corajoso, sem noção, e aquilo vai tomando forma, aquilo vai mexendo com a gente vai ficando com um pouco mais de adrenalina, vai começando a se interessar mais pelo assunto, e aí desse grupo eu tomei a liberdade de comprar uma bicicleta. Nossa, cara, eu lembro que, puta, duro pra caramba, fui num amigo meu que tinha bicicletaria, parcelei um monte lá, saí com um rolo, macaquinho, bike, capacete, falei, saí com o kit pronto. E aí eu tinha, acho que 4 semanas para me preparar para o Troféu Brasil, que era a última etapa, em dezembro. Cara, assim, pra mim foi, né, a gente brinca, amor à primeira vista, né? Aí dali eu comecei já a entender o quanto eu poderia ser capaz como atleta, poxa, dentro do meu círculo, né, de convívio, como que eu poderia me destacar. E de novo, né, eu sempre fui um cara que na prova eu sou muito competitivo, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho da gente, assim, pela nossa amizade. Mas eu sempre separei muito bem, né? Então, eu sempre fui um cara que entendia que eu poderia melhorar o trivial entre alimentação, dormir e treinar melhor, e eu sempre ataquei isso. E, poxa, nesse meio tempo eu conheci o Wagner ali, para 2007, ele ainda era MPR. Eu tinha, né, o benefício pela empresa que eu trabalhava, no caso lá era a Whirlpool, e aí eu comecei a fazer triatlo.
Então a galera fazia corrida e caminhada lá e eu tinha a planilha de distância de triatlo. Treinava na base aérea de Guarulhos, né, junto com um monte de amigo aqui, o Vini Stuck, Mauro Jorquino, o próprio Navas, tinha uma galera muito bacana ali. E a gente, poxa, de vez em quando o próprio Wagner também treinava lá, Kaká, poxa. Então, ali foi uma puta escola para que eu me desenvolvesse, porque eu Hum. tinha atletas que já tinham esse entendimento como o meu, então um ia puxando o outro, né? A gente não tinha muita referência científica, vamos falar assim, né? A gente fazia meio que no feeling algumas coisas, não tinha medidor de potência, o longo era 34 de média e os tiros a gente tinha que fazer 40 de média, sei lá, alguma coisa assim. Então eu acabei entrando nesse mundo do triatlon através de todo esse contexto, Gabi. Eu acabei vivenciando o Uhum. que as outras pessoas faziam, eu acabei criando um gosto muito interessante por isso. E desde o primeiro momento eu sempre fui um cara questionador, né, de tentar buscar conhecimento para aprimorar o que eu fazia. Então aí já ficou um pouquinho das sementinhas plantadas Uhum. no sentido que eu venho desenvolvendo hoje, né? Só fazer um adendo aqui. O Ronaldo falou do irmão dele. O irmão dele é o Rodrigo Pinto Paixão, que está no Performance SA. A gente gravou com ele o Performance SA, falando um pouco disso, do esporte. Falamos de Krav Maga, que agora ele está no Krav Maga forte. Então, eu vou deixar para a galera que quiser conhecer. Vou botar aqui embaixo o episódio com ele. Mas, pô, cara, massa você falar esses nomes, que pô, o Stuck hoje é brother da corrida. E voltou também a ter paixão, que Wagner, quando a gente fala Wagner, é o Wagner de Padoto, né? Hoje sócio aí do Ronaldo, mas da assessoria aí, Padoto, TT. E, pô, já que o podcast é nosso, Ronaldo, vamos falar bem da gente, porque para falar mal da gente tem um Vamos, monte. por favor. Então, na É hora, isso. é isso. Mas falar para a galera aqui, então esse é o momento aqui saudosista que nós somos dois aposentados, então a gente vai falar da época que a gente era boa para vocês acreditarem que a gente já foi bom nessa história aqui. Eu comecei no triatlon e aí tinha algumas referências, Guilherme Gil era um também, e o Ronaldo andando muito, o Ronaldo andava pra caramba, assim, e eu lembro do uniforme da TT, que era vermelho na época, né, aquele vermelhão, meio vinho assim, com o TT gigante assim, e eu olhava nas provas e falei, caraca, esses caras andam muito. E era você, Navas, e eu comecei a competir, e a gente era da mesma categoria. Então a gente tem muitos embates, e eu lembro, o dia acho que o que eu lembro mais de você foi aquele Campeonato Brasileiro em Brasília. Você fez o provaço, né? Talvez uma das melhores provas assim, que eu te vi fazendo, assim. Tu lembra desse campeonato lá? Lembro, e realmente uma das minhas melhores provas mesmo, cara. É legal você falar sobre isso, que eu vou trazer um contexto aqui sobre isso. Ah, cara, eu tinha. Isso foi 2014. A prova aconteceu final de abril, se eu não me engano. E uma coisa interessante é que eu tinha feito 3 Ironman seguidos, 2011, 12 e 13. Eu sempre tive, vamos falar assim, eu acho que eu sempre tive uma predisposição genética para, né, enfim, me desenvolver dentro do esporte como um todo. Meio estilo Blumenfeld, hoje eu posso falar, né? Um cara mais parrudinho ali. E, e aí eu tinha esse sonho de fazer as minhas metas dentro da longa distância, aí, no Ironman, e eu não acertava a prova. E aquilo me magoou demais, assim. Eu via que eu estava ficando distante de alguns objetivos pessoais. Eu já namorava um tempo aqui com a Natália, a gente já estava falando em casar. E, poxa, Iron Man é aquilo, né? Assim, eu não sou um cara que venho de berço, então, para mim era sempre muito dificultoso esse entendimento de o quanto o esporte tirava de mim e eu não conseguia, às vezes, progredir em alguns aspectos financeiros, olhando para o meu pessoal. E aí eu falei, cara, não vou fazer mais Iron Man, vou ficar só nas provas curtas, gastar muito menos e vou me divertir pra cacete. Isso aqui é uma coisa que eu vou levar pra minha vida. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, eu vou fazer as provas da federação, cara, porque tem um certo nível de competitividade. A gente sabe que tem caras que só disputam as provas da federação e é muito difícil bater nos caras. Hum. São caras especialistas na curta distância. Falei, poxa, eu vou me jogar, porque eu também me desenvolvo, né? O triatlon, ele é desde de um sprint até um Ironman, ou sei lá, um Ultraman, ele é difícil em todas as distâncias. E eu sempre tive essa coisa de, poxa, eu quero ir bem em todas as distâncias. Eu treinei muito para essa prova, treinei muito.
Eu sempre tive uma natação, de certa forma, sempre nadei sozinho, então o meu estímulo era quando eu ia para a prova e eu Uhum. conseguia melhorar, né? Que é o que a gente fala, que ó, o cara ele tem uma natação de prova, assim, ele se desenvolve bem. Então eu nunca fui um cara que saí na frente, mas também não deixava os primeiros abrirem muito. Tava ali no segundo bloco, muito próximo dos primeiros. E eu brinco que meu ganha-pão sempre foi o ciclismo, eu sempre pedalei um pouco melhor, é, e aí a corrida era uma corrida ok. Mas nesse ano eu tinha acertado a corrida. Eu lembro que eu fiz a terceira melhor corrida, cara. Acho que eu perdi pro Renatinho, Renato Dantas Lucas e pro Moroni, cara. A minha corrida lá em Brasília, mesmo com subida, cara, foi muito legal. Eu lembro que tinha um pouquinho mais de 10, né? Uhum. Então, assim, eu tinha minhas referências ali poxa, cara, eu fiquei felizão com a prova, cara. E é muito louco, naquela época eu fui 10º geral, quinto na categoria. E a Nath, cara, minha esposa, ela tinha sido campeã brasileira, ela ganhou o amador geral lá. Então foi uma prova que marcou pra nós, sabe, É. Gabi? E você também, cara, a gente fez a prova bem ali, né, cara? Você também tava focado ali, só que ainda você treinava, acho que num outro time, né, naquela Eu época. treinava na Trilopes Você tava e começando, né, vamos estava falar assim. começando. Eu já Eu, tinha uma fi, bagagem, é, é. eu fiz uma. Era enquanto era o teu ponto forte, meu ponto fraco era o pedal, né? E Exato, aí era a hora que eu exato. sofria. E eu lembro que eu E aí tava no uma. grupo com o Moroni. Então, cara, Moroni é o Miguel Moroni, tá, galera? Quem vê o maratonista, ele foi triatleta. E o Moroni no grupo, o Moroni já atacando para tudo quanto é lado, eu sobrei. E aí na corrida fiz o que eu conseguia fazer, mas assim, eu lembro, acho que você foi quinto catega, eu fui 15º, 20º catega, acho que era assim, algo assim. Não, foi uma prova que marcou. E o que que é legal disso, né? Porque nesse ano, eu lembro que eu atingi um ápice, assim, da minha corrida muito bom, assim, cara. Imagina, eu correr 10K acho que corri 10K no Troféu Brasil para 36, 37 baixo, eu não lembro agora. Mas eu jamais, eu era um cara que corria 39, sabe, Uhum. ali. E eu falei, poxa, tô encaixando, a minha corrida pura tá ficando próxima de uma corrida, dentro do triatlo. E até hoje é difícil de ver, né? Já não tem tantos caras que fazem uma corrida É. assim. Mas aí é uma coisa muito legal do esporte, né? Nossa, fiquei super bem. Eu tive depois alguns outros direcionamentos que eu vim comentando assim. Classifiquei para o Mundial. Gabi foi comigo para o Mundial. A gente foi lá para Edmonton, no Uhum. Canadá. Puta viagem sensacional que eu Calman tava guardo. nesse mundial também. Nosso Tava o brother. Calman, poxa, o Rafa lá, o Rafa Aragão, né, lá de É, Goiânia, tinha uma turma muito bacana com a gente ali, né, o próprio Gil também tava, é. e foi uma prova que aí você entra numa realidade, você fala assim, cara, como a gente é ruim, né, porque você chega lá com os gringos, a gente tem umas puta de umas máquinas para andar, os caras com bike simples, tô Andando falando de muito. 2014. Os caras andando muito e eu achando que, nossa, jogar 300 watts num Olímpico era bom pra caramba. Os caras me engoliram, velho. Me Era foda. engoliram, né? Você, acho que também tava na mesma pegada, assim, também foi engolido ali no bolo. Nossa, nem. Não, Não deu nem pro cheiro. dá nem pro cheiro. E, Não e- consegui e eu- andar contigo. Aí chegou os gringos ainda, velho. Me não, atropelaram do pois jeito é. que é Pois foda. é. Agora uma coisa legal disso, Gabi, que é legal, acho que eu sei que eu sou entrevistado, mas eu lembro, e é uma coisa bacana para você falar também. Porque, cara, no ano seguinte, aí foi o contrário, pessoal. Puta, eu tomei cada pau do Gabi. O Gabi fez assim, ó, puf, né? Foi O o. Gabi subiu de nível e esse cara, ele sempre teve, a gente tá falando isso da gravação, ele sempre teve uma facilidade para correr que eu falo, caraca, como é que esse filho da mãe corre até hoje? Tá aí meio que na vida, né? Aqui nos happy hours da Pode. vida, trabalhando bastante, o bicho corre pra cacete. Fala aí, É. Gabi. Não, cara, era legal assim. Falar pra galera, né, que tipo, esses mundiais eram muito massa, o mundial da ITU, né, agora o World Triathlon, puta, era muito legal mesmo. Na época não era tão famoso ir para mundiais de 70,3, estava começando a mudança de Las Vegas, né, que era em Vegas, e então a galera ia muito para mundial, então eu acho que talvez era o mais próximo que a gente tinha como pessoas normais de estar numa Olimpíada, se sentir como a gente está numa Olimpíada, né? Que a gente representar o Brasil, a gente ganhava o macaquinho da CBTRI, então, puta, era bem massa. E o que estimulava muito na época, a rede social não era o que é hoje, né? Então,
a gente se conhecia pelo Troféu Brasil, então todo mundo disputava o circuito do Troféu Brasil, então sabia quem era quem, e essas etapas do brasileiro que já tinha fala uma coisa, o Dantas, por exemplo, os caras você já sabe quem é, fala, puto, viu esse cara, sai de perto, o cara vai atropelar, e só que você tinha muitas referências para evoluir. E era isso, voltava para casa, treinava até se encontrar de novo e ver o que que deu, né? Só que, e era isso, aí vai diminuindo. Então, o Troféu Brasil era massa, né? Que tinha o ano inteiro de circuito. Então, sei lá, a primeira etapa eu tomei 10 minutos, segunda etapa eu tomei 8. E assim a gente indo e fala, pô, tô progredindo, tô conseguindo melhorar, é, os caras estão treinando também, mas eu tô conseguindo evoluir. E a gente tem uma, 2014, 2015 foi Chicago. Você foi a Chicago também? Não, não. Acho. Eu só fui em um e até uma coisa interessante, assim, porque eu achando que era um custo menor, né? Mas, poxa, viagem, você começa a juntar, puta, É, dava uma puta grana. Aí isso também me falei, ah, puta, cara, tá muito caro. Deixa eu ficar pianinho aqui, né? Eu adoro isso aqui, mas não dá pra eu ficar pagando um é. monte aqui. Mas conta aí, você foi pra Chicago e você, pô, acho que você mandou super bem em Chicago, não foi lá? Chicago foi legal, mas a minha melhor foi depois, 2016 para Cozumel. Cozumel, Cozumel. Meu Cozumel, irmão foi aí pra Cozumel, verdade. foi. Meu irmão foi para Cozumel, acho que o irmão fez o sprint, eu fiz o olímpico. Eu lembro de ter encontrado com ele quando eu estava no meio da prova, assim, eu vi o Kiko lá de longe. O Kiko e eu na bike ali, fechado. Aí essa foi boa, mas e é um pouco Ah, da excelente. experiência que a gente vai tendo, porque não era só fazer força, né? As provas muito úmidas, a galera saía a milhão na corrida, dava 2 km, tava apagado. Foi a prova, inclusive, que o Jonathan Brownlee capotou, né? Foi exatamente no mesmo dia, a gente fez de manhã, os prós fizeram, acho que à tarde, final do dia. E aí eu fui nono da catega no mundo. Essa aí foi Puta, não, aquela que eu animal, falo, beleza, é animal. aquela prova que eu. Mas enfim, mano, seguindo nesse caminho, assim, eu te conheço, você sempre era um cara que a gente discutia muito, principalmente um cara que você queria estudar, né? Para você não era só você era um cara questionador e você queria se aprofundar no esporte, né? Você queria, tipo, pô, potência, eu lembro que você já trabalhava com potência muito antes de virar modinha, né? Hoje todo mundo trabalha com potência, né? Mas trabalha, treina com potência. Mas antigamente poucas pessoas ensinavam, né? Tinha poucos treinadores que manjavam de potência, e não era caro, não era, a galera achava que não ia pegar a questão da potência e tal. E tu sempre foi um cara estudioso. Vem da engenharia esse negócio de você já querer entender como as coisas funcionam, e que momento você falou, cara, eu gosto disso demais e eu queria que isso fosse meu trabalho, não mais só um lazer. Cara, eu confesso que esse um monte de insight assim, que eu tinha era muito porque o Wagner também trazia isso, né, para as nossas discussões. Ele tinha sempre muito boas ideias num contexto de periodização, controle de carga do atleta. Na época, a gente não tinha Training Peaks, pô, não era formado. Poxa, ele veio com uma ideia, eu falei, cara, vamos colocar isso no Excel. Então, meio que a gente tinha um Excel na época, 2000, sei lá, 10 ou 11, com, pô, com programação, sabe? Eu fiz lá um VBA, poxa, tinha um monte de output, era Hum. muito legal, assim. Isso foi um grande diferencial pro Wagner também. Então, eu acho que era uma troca, sabe? Desde esse momento a gente estudava sobre essas tendências, e só que a gente tinha muito pouco teoria ali. Só que o fato de, às vezes, jogar uma sementinha ali, isso para mim me extrapolava alguns horizontes. Então, eu acabava, por conta própria, ir buscando novas respostas. Uhum. Tá, pô, se eu jogo uma potência aqui com uma frequência ali, puta, num percurso tal, por que que eu não seguro isso numa distância maior? E aí as perguntas e respostas, elas vão fazendo uma ligação até os dias atuais, né? O que eu vejo que é muito legal, e eu sempre falo isso para a galera, que você me perguntou, pô, isso será que foi, né, algo que te fez realmente mudar de profissão? Na verdade, cara, eu antes de eu transicionar 100%, eu romantizava muito a profissão. Eu achava que realmente trabalhava-se menos. Porque, na verdade, todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais, né? Essa é a bem da verdade. Sim. E hoje eu trabalho, sei lá, 3 vezes mais
tenho, puta, cara, minha rotina é maluca e eu, só que eu percebo que eu sou um cara mais completo, no sentido de, olha, eu tenho algumas ideias, eu vou colocar força nisso e as coisas vão acontecer, né? Então, o que me fez mudar foi a parte de romantização, porque assim como todo atleta que sonha em ter mais tempo para treinar ou flexibilidade de horário, era o que eu queria. Poxa, eu, um engenheiro, trabalhando maior parte da minha carreira em fábrica, e quem trabalha em fábrica aí sabe, né, a pegada que é. Então, puta estresse, e, cara, é um clima muitas vezes mais hostil. Eu falo, puta, cara, eu quero mudar. E quando eu ia pro esporte, eu lembro assim que eu conseguia me desconectar, sabe, do Uhum. trabalho. E eu, nossa, é aqui que eu me encontro, cara. Eu quero trabalhar com isso. E eu sempre fui um cara mais de conversar com todo mundo. Nunca tive esse lance de bandeira, assessoria e tal, né? Até umas pessoas, infelizmente, hoje entendem isso errado, né? Porque é um jeito que eu tenho de conversar com todos os atletas, com todos os treinadores, e não tô nem aí se o cara ficar Sempre foi bravo ou assim. não. Isso aí eu assino Sempre, embaixo sempre foi que assim. a gente Sempre foi sempre. assim, né, Gabi? Tipo, vamos pedalar junto? Vamos, cara, não tem problema, né? Só que hoje eu também entendo que eu tô na posição como treinador e fomos que, né, com a TT, a galera, não, o cara é da TT, daqui a pouco o atleta vai pra lá. Puta, cara, né? Uhum. Então, assim, eu acabava romantizando porque eu tinha o sonho de treinar mais, né? E aí, no momento que tudo meio que culminou para isso, porque eu começo a trabalhar com isso efetivamente em 2015, Uhum. ali na época junto com o Navas. E aí, em 2020, fevereiro, aconteceram várias mudanças no meu trabalho, e aí meio que tudo direcionou para eu transicionar. Então, fevereiro eu saí do mundo corporativo, fevereiro de 2020. Só que em março veio a pandemia e fechou Cara. tudo. Eu estava inscrito para o Ironman em 2020. Eu tinha feito um ano de 2019 super bom. Tinha feito São Paulo, tinha feito acho que 4:15, prova rápida, ok. Uhum. Mas, pô, para mim estava ótimo ali Pô. dentro do contexto que eu estava buscando, né, para desenvolver no Ironman em 2020. E aí eu falei, cara, daqui agora eu vou ter flexibilidade. Nossa, eu vou nadar na hora do almoço. Tudo isso que a gente vê no Instagram, daí eu falei, nossa, eu vou fazer tudo isso. Ó, veio a pandemia, aí um monte de coisa aconteceu, né, cara? Aí, nossa, aí a vida não dá volta, ela capota, cara, assim. Eu falei, nossa senhora. E, E aí eu tô aqui hoje. cara, quando veio a pandemia, você, puta, beleza, larguei o mercado corporativo, acabou meu salário, agora eu vou viver empreendendo. Então, um business que você depende de pessoas, de treinamento, tudo fecha. Como é que foi essa primeira porrada assim na pandemia? Cara, eu não consegui me desenvolver como treinador. Eu acho que todo mundo ali virou um pouco de psicólogo, né? Primeiro que, assim, a água bate na bunda. Mó Uhum. galera perdendo emprego, salários reduzidos. Então, a primeira coisa que vem é, vou cortar meu hobby, né? Sim. Então, eu lembro que o Zwift era a plataforma que a gente até brincava, a gente falava bastante. Eu usava desde 2016, cara. Aí eu, pô, fazia algumas provas, estava envolvido com alguns caras que estão no meio até hoje aí, com o Rômulo, puta, tem até o canal dele ali, acho que é Pedalente, se eu não me engano. Cara, tem várias coisinhas que foram me ajudando também para, sabe, por esse jeito questionador, para poder virar a chavinha na pandemia e ajudar de forma virtual. A gente tinha 30 usuários de Zwift, sei lá, colocamos mais 100, virou 130. E aí a gente começou a fazer meio que muita gente fez, né? Uhum. Meio que por nossa conta, a gente nem estava olhando muito para os outros também. É gamificar, estabelecer uma rotina, estabelecer reuniões periódicas com o time para bater papo, para fazer a galera entender o que que era senso de comunidade e pertencimento. E aí a gente desenrolou em cima disso. Lado ruim, lado bom disso que eu acho que eu me desenvolvi muito de maneira psicológica, para Uhum. entender mais e mais da rotina de um atleta, amador principalmente. E só que o lado ruim é que o lado treinador mais técnico que eu sempre quis assim me desenvolver, eu não conseguia, porque não tinha prova, né? É. Como é que, né, assim, eram os desafios, Uhum. mas como que a gente conseguiria medir? Então era uma coisa que a gente ficava se perguntando.
Então, isso foi muito difícil, porque a gente perdeu rotina, aconteceu um monte de coisa aí, né? E financeiramente deu aquele desespero de falar, "Puta, eu acabei de parar de ter salário e será que o business, o que que vai acontecer com o mundo? Será que volta a treinar? Será que a galera vai cancelar? Meu negócio vai andar, não vai Ai, andar?" cara, eu fiquei 3 meses aí bem chateado, assim, cara. Eu travei, né, na pandemia, eu fiquei É. 3 meses bem zoado aqui, cara. Né, minha filha, eu tinha uma filha só, ela tava com, cara, fazendo 2 anos, e assim, cara, infelizmente, eu dei uma travada, assim, minha cabeça deu uma pirada. Então, a única coisa que eu apostava era, cara, trabalha, corre, né? Vai, não para, e rezar pro senhor tempo, né? É, O senhor da razão é o tempo, só o tempo que iria dizer. A gente não sabia como é que ia ser, né? E exato. aí graças a Deus, eu tive bons mentores também que me auxiliaram a fazer uma segurança, né? Um, Hum, um colchão financeiro, vamos falar assim, para não tomar nenhuma atitude precipitada, né? uhum, Porque quando eu decido realmente mudar, não é que eu decido sozinho. Eu tinha uma vaga garantida que na matriz na Alemanha tinha sido cortada, iam me realocar. E eu optei por, poxa, cara, tá bom, então eu vou sair. Agora é o momento de eu falar não. uhum. Então eu tinha, vamos falar assim, uma segurança financeira aí para um ano. Mas a gente, não era o começo de pandemia, você não sabia nada, né? Então, Doideira. confesso para você que eu dei uma tremida. A gente falava bastante nessa época, É. né? Né? E, cara, engraçado que você romantizava a profissão e esperava trabalhar a parte bem mais técnica logo de cara. Como é que foi essa frustração aí? Tudo foi ao contrário. Como é que você vê? Cara, eu tenho uma característica que eu me adapto até que rápido, né? Uhum, Quando eu entendi que era aquilo, eu me motivei e falei, cara, agora eu vou fazer acontecer dessa forma. Vou fazer acontecer da maneira mais rápida possível, dentro das minhas limitações ou das limitações do mundo, né? E aí, quando eu acho que rapidinho eu esqueci, sabe? Ah, não vou conseguir ser tão técnico, né? Mas, enfim, acho que as coisas têm que acontecer no tempo que tem que ser, sabe, Gabi? Assim, uhum. sei lá, acho que tanta coisa boa aconteceu também depois que eu não sei nem o que É. falar, cara. Né? E, cara, entrando nesse assunto, assim, como é que você vê hoje esse mercado de assessoria e a profissão treinador de triatlo, assim? Que foi um mercado, eu te pergunto porque lá atrás você começou a treinar com o Wagner, quando o Wagner vinha, mexeu com uma coisa que ninguém mexia, que era potência, e tinham poucas assessorias. Hoje você vê um número muito grande de assessorias de triatlo, né? Antigamente era assim, né? Você era um braço de uma assessor... Triatlo era sempre um braço de uma assessoria de corrida, né? Já tinha corrida e fazia triatlo. Começaram as assessorias especializadas de triatlo e hoje a gente vê um caminho reverso. As assessorias de triatlo têm grupo de corrida. Sim, como é que você vê o negócio, assessoria, como é que você vê o momento de assessoria? De forma geral, claro, sem polêmica, não é polemizar, mas você vê o mercado no Não. geral, assim. Eu vejo o mercado ainda que necessita de uma grande profissionalização, cara. E é a busca que a gente tem dentro da TT, cara. Assim, eu vejo que assim, a gente costuma, até vou falar em nome da TT, assim, a mensagem que a gente sempre coloca para dentro é: vamos olhar para os nossos problemas. Vamos ser bons em solucionar os nossos problemas, porque as nossas dores são as dores de mercado. E Uhum, quanto mais a gente despender tempo em solucionar os problemas internos, mais destaque a gente ganha, né? E por que que eu falo dessa forma? Porque, infelizmente, o- as assessorias elas são criadas através de ex-treinadores, aliás, através de ex-atletas, que hoje uhum. são treinadores. Eu digo, vou até corrigindo, não infelizmente, existe um lado muito bom disso, que é a prática. Se eu pudesse, eu treinava também até hoje. Eu não consigo por problemas pessoais. E assim, eu percebo que falta ainda a questão de profissionalização. Por quê? O atleta, assim, a máxima que eu tenho é: nós trabalhamos enquanto os outros estão se divertindo. Uhum. Então, sábado de manhã, eu vou lá, a galera está se divertindo, eu estou trabalhando. E é muito convidativo para o treinador entender que aquilo é suave. Ou seja, só que aí é que começam as imperfeições, eu diria. Porque
Se o atleta que contrata um plano, contrata um treinador, contrata uma experiência de uma assessoria, ele identificar que aquilo tem que ser uma relação profissional, ok, a vida vai bem. Só que a grande maioria entende que aquilo é mais amizade. Uhum. E aí o que acontece é que eu vejo que os treinadores, as assessorias se perdem nessa questão de, poxa, dar atenção demasiada ao atleta. Por quê? Quando você tem, sei lá, 30 atletas, é uma coisa. Quando você tem, sei lá, 100, 200, 300, é outra. E aí é onde vem a dor do crescimento, a famosa dor do Uhum. crescimento. O que acontece é que hoje, assim, na educação física, você não tem uma aula sobre empreendedorismo, administração, né? Acho que todos os treinadores aí que são formados na área vão concordar comigo. E falta isso. Por outro lado, eu vejo também uma coisa muito positiva nos profissionais da área, que é a veia empreendedora. Porque os caras, eles já vão pro game, eles saem da faculdade, eles já saem querendo fazer, puta, vou aplicar aqui, vou trabalhar minha imagem como personal trainer. Uhum. O problema de tudo isso é que se confunde com algo muito perigoso dentro do mundo do empreendedorismo, que é o ego. Então você vê assessoria que o cara, às vezes, sei lá, se não for o nome dele, não vai ser assessoria. Uhum. Então o cara se apega muito à questão do nome, o cara se apega muito às questões que ele tem que ditar a regra e não o grupo. Então isso é uma coisa que cada vez mais a gente se preocupa, por exemplo, dentro da TT, que, cara, é a TT, velho. Não é o Wagner, não é o Ronaldo, não é, sei lá, o Valtinho, né, que a gente tem dentro do grupo, é o grupo. Porque se um atleta nosso vai bem, se um atleta que eu treino vai bem, não é o Ronaldo em si, saca? É a É o TT, cara. TT. Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar nesse aspecto, e se isso parte de uma assessoria, outra, outra e outra, a gente tem um convívio melhor, a gente tem o quê? Mais união. E assim, união naquelas, tá? É união no sentido de, olha, dá para ter diálogo. Dá para a gente fazer um benchmark aqui, um aprender com o outro, tal. O atleta tá saindo daqui, ó, pô, toma cuidado, esse atleta é meio problemático, aquele causou isso. Esse tipo de relação é importante para o ecossistema. Uhum. Tudo bem? É isso que é o que eu penso, cara. Não sei Não, é se você legal, concorda, mano. não é legal falar porque assim, eu bato muito nessa na tecla. Eu acho que devia ser obrigatório todo o curso de saúde ter uma aula de empreendedorismo, porque, cara, todo profissional de saúde é um profissional liberal. Ele é um empreendedor individual, é um médico, é um dentista, nutricionista. A galera não sabe, tem poucas noções de empreendedorismo e tem que empreender. Então, assim, não é que, pô, eu fui formado em administração, eu não aprendi a empreender, eu fiz aula de administração, eu fiz faculdade de administração, tipo, empreendedorismo você vai aprendendo outros cursos, com outras histórias e na raça também, mas era isso, acho que era muito isso de, vou montar tenda e vou passar treino. Mas, cara, tem contas a pagar, tem relação com marcas, né, que é uma coisa que a gente já conversa bastante, o potencial de grana que o negócio pode fazer e não pensando só zoião, né? Vou fazer dinheiro. Que beleza, cara, você tem um número máximo de atletas que você consegue atender. Mais que isso é o que você falou, do crescimento, né? Tem que trazer outro técnico, tá? Você vai ter 1.000 atletas que seja, tá, mas e outras fontes de receita? E se parar? E as marcas que podem entrar com grana e pode? O que que atrai meu atleta hoje, né? Então, eu acho que isso é um pouco do também que falar do que mudou e ver o Vitor opinião, mas assim, o que que mudou o triatleta hoje, né? Porque eu vejo assim, as assessorias hoje todas têm marcas patrocinadoras e tem ação, tipo, estão virando empresas mesmo. Eu tenho ação de marketing, eu tenho treinão de não sei o quê. Isso é algo que o cara que hoje ele é meu treinador, mas é o cara que eu já conheço há muito tempo, que é o Marcos Paulo, já faz isso há muito, muito, muito tempo. E muitas assessorias demoraram a fazer isso, demoraram a aprender isso, e hoje entendem que, cara, hoje o ecossistema, como você falou, porque assim, quanto mais atletas tem, mais marcas vêm, mais dinheiro tem, então mais pessoas vão estar interessadas em fazer o esporte. Acho que o, o PIB do esporte cresce como um todo, né? Mas eu acho que o perfil do triatleta mudou. E putz, você que está aí também há mais tempo, não sei se você concorda com isso. O perfil da galera que busca triatlon hoje, ou não sei se pelo preço dos equipamentos, pelo excesso de informação também. Acho que hoje talvez a galera chegue mais técnica ou com mais demandas, enfim, não sei. Olha, é difícil eu te colocar uma resposta. Eu vou te dizer que eu ando muito preocupado com isso tudo. É, é lógico que eu quero que meu negócio vá bem, é lógico que eu quero que a TT
poxa, tenha bons frutos aí, Claro. né? Seja uma empresa duradoura. E eu não quero, eu sempre falo que eu odeio ver uma empresa de qualquer pessoa quebrar, né? Às vezes eu não conheço, às vezes o cara, sei lá, não, difícil eu não gostar de alguém, mas às vezes o cara não gosta de mim, até, puta, eu Uhum. não gosto de ver o cara indo mal, cara, é um negócio meu. Eu torço para que todo mundo vá bem. Só que para todo mundo ir bem, todo mundo precisa começar a entender como é que a banda tá tocando, né? Eu acho que o Marcos Paulo, para mim, ele é um grande exemplo de empreendedor nesse meio. Não só ele, mas a gente tem outros aí, também, o próprio Mário Sérgio, da Anfam. São caras que eu acho que, porra, vem vencendo. Eu sempre falo que não é o cara venceu na vida, ele vem vencendo, ele está vencendo, né? Uhum. Porque a vida é uma luta, né, cara? Até Uhum. o dia D aí. Eu percebo que assim, precisa reformular o mercado. A gente precisa ter entendimento de que o ecossistema de uma assessoria, ele tem que se pagar, ele tem que dar lucro, os atletas têm que entender a relação profissional do treinador, o atleta tem que entender e dar valor para o que o treinador faz. Só que para isso, o treinador também tem que entender como motivar, né, esse entendimento do atleta. Uma vez que você tem esse entendimento, poxa, as marcas passam a também ter referências das assessorias. E assim, acho que a forma como você vende a marca de uma assessoria, veja, a gente tem mídias e mídias para fazer isso. Hoje, dentro da TT, eu tenho um departamento de marketing, eu tenho um backup comercial olhando para essa parte administrativa, fazendo a ponte com parceiros. Então, e assim, muitas vezes não tem esse entendimento, porque quando você cresce uma assessoria, você não quer abrir mão da tua fatia do bolo, né? E a grande sacada é você fazer isso. A gente, dentro da TT, vive buscando parceria entre as assessorias. Então, poxa, como que a TT pode te ajudar e como você pode ajudar a TT? Pô, às vezes, então, assim, hoje a TT, que também é conhecida, cara, assim, como um grande parceiro de negócio, né? A gente vive fazendo mentoria com outras assessorias, são coisas que a gente não comercializa assim em Uhum. mídias sociais, a gente não vende. Mas são pessoas que acabam, pô, Ronaldo, Wagner, poxa, vocês conseguem dar uma força aqui? Vamos começar a fazer uma bateria de reuniões? Então, acho que a nossa parte a gente está fazendo pelo mercado, sabe? De, olha, se eu fosse você, eu iria nesse caminho, porque as dores Uhum. são as mesmas, mas se estrutura dessa forma, né? Então, eu vejo que a gente tem que fazer meio que algo junto, mas eu sempre falo, mas para quem quer ser ajudado. Sim. Porque eu não vou bater na assessoria da esquina e falar assim, ô, deixa eu te ajudar aí. O cara vai falar, mano, tô precisando da sua ajuda, Né? né? Tamo aqui. E, cara, você acha que o mercado cresceu? Aumentou o número de triatletas? A gente estava tentando, a gente teve Aumentou, essa discussão semana passada, né? Mas aumentou, aumentou. aumentou. Cara, assim, ó, eu... Teve um ano, eu, o Góis e o meu irmão, a gente fez um estudo para trazer, e mais um amigo, a gente fez um estudo para trazer a marca de tênis Newton, em 2014, para o Brasil. Então a gente fez reunião com os caras, com o board e tudo. E aí a gente entendeu que o mercado vamos falar assim, de corredores, ele aumentava proporcionalmente com a quantidade de número de provas que haviam durante o final de semana. A minha, o meu pensamento aqui é que o número de triatletas vem aumentando por causa do número de provas de corrida também, tudo bem? E a gente sabe que tem uma relação com outras modalidades. Então, Uhum. muitas vezes o cara que é corredor, ele almeja fazer triatlo, mas ele quer fazer a escadinha de chegar até o 21, até o 42, para aí sim partir para o triatlo, né? E eu percebo que hoje cresceu muito no Brasil, porque é só você observar, a gente, há 10 anos atrás, a gente só tinha o Ironman Brasil, Floripa, certo? E o meio empenha Hoje, só. 70,3 empenha. e o 70,3 empenha, justamente. Pronto. Hoje a gente tá falando do quê? De 5 provas da marca aqui no Brasil, Uhum. certo? Então eu tenho 5 provas espalhadas pelo Brasil e, e eu tenho uma prova hoje num dos principais polos de triatlon do país, que é São Paulo. São Paulo, a galera, assim, pelo menos o índice que nós temos aqui da assessoria,
Muita gente entra para assessoria porque querem largar no 73 São Paulo. Caraca. Ah, o que que você faz? Não, eu sou corredor, eu vim, eu já fiz 21, fiz 42. Pô, a prova aqui no quintal de casa eu quero fazer. E aí é que entra a que a gente fala que você não queria que eu polemizasse, mas não é polêmica. Hum. A galera fala assim, eu quero fazer o Ironman de São Paulo. Aí eu brinco, mas você vai fazer a maratona da São Silvestre também? Então, assim, eu brinco porque aí é uma forma da gente educar e falar assim, cara, não, o Ironman 70.3, 70.3 Ironman, não, sim. Ah, pô, usualmente a gente sempre fala meio Ironman, mas fica à vontade, né? Só para você não se confundir. Por que que eu tô falando isso? Eu acho que o triatlo como um todo, ele sempre foi uma porta de entrada difícil por causa do alto custo, que é Uhum. para você adquirir equipamentos e fazer inscrição de prova. E eu não vejo isso mudando, tá? Eu vejo que isso é uma coisa que só tende a ficar mais caro, tá? É um status que o ecossistema criou e que algumas pessoas conseguem alcançar e outras falam, puta, vou desistir porque é muito caro. Quando você aumenta o número de provas de uma marca que é a segunda tatuagem mais feita no mundo, né, que é o M-Dot, me corrige Hum. aí, só perde para da marca da Harley Davidson, eu aumento o número de interessados. É isso que eu tenho na minha cabeça aqui, não sei qual que é a sua opinião, Gabi. Então eu saio de duas provas, que eu tinha um full e eu tinha um meio, há 10 anos atrás, só que hoje eu tenho quatro meio Ironmans, ou Ironman 70.3, Cinco, né? Cinco, 70. cinco Caraca, já. 70.3, obrigado. E eu tenho e continuo com o full. Só que Uhum. aí você observa que a quantidade de números praticantes no full ou de inscritos, desculpa, Diminuiu gente, bem. há 10 anos atrás a inscrição acabava em 5 minutos. 5 minutos, 2 mil atletas. Agora tem inscrição faltando 2 semanas para a prova. Isso é uma coisa, desculpa, não só, por exemplo, o organizador se preocupar, mas o ecossistema. O que que tem que ser Sim. feito? Por parte das assessorias, tem que ser elaborado um plano de treinamento, poxa, melhorado, para que o atleta não se lesione, para que o atleta saiba onde ele está pisando, o atleta entenda o que ele tem que fazer. Então tem que ter uma ligação muito forte com o atleta, porque quanto maior a duração, o atleta fica mais sensível de forma psicológica. E aí o cara vai para uma prova que muitas vezes não tem uma experiência tão boa, ele não volta. Simples assim. E aí ele não volta, não volta a família, não voltam amigos, né? Ou seja, turismo para o Hum. local. Então, essa questão do ecossistema ela é muito complicado, né? E Sim. aí você abre uma janela de oportunidade para o cara fazer prova. Ah, vou para Fortaleza, Aracaju, Rio de Janeiro. Ah, cara, No com mundo, certeza, né? Inclusive também, o né? mundo é muito mais fácil, treina-se menos, tudo Tem bem? vida, né? Tem vida social, né? Que é o É um equilíbrio do pouquinho. Ironman que é difícil. Então, o assunto é longo, mas eu, para não fugir, cara, assim, dá para ter equilíbrio com Iron Man também. O problema é que a galera se perde, porque quando eu vou para um Ironman, eu não tô dobrando o volume de horas. Não tô, às vezes o cara que treina para um meio Iron, ele treina 2, 3 horas a mais para ir para um Ironman, entendeu? Mas eu concentro um pouco mais o horário dele, de repente, no final de semana. E eu tô Uhum. falando de, sei lá, 8 semanas. Galera que tiver dúvida, aí é legal conversar com o treinador para Uhum. entender, né, sobre esses aspectos. E eu acho que é por isso, e acaba assustando. Porque em mídias sociais, o que a gente sempre viu nos últimos anos, principalmente pandemia, a gente não pode esquecer. Atletas amadores treinando 30 horas na semana. Aí deu start, nossa, agora tá maluco. Os tempos estão isso, os tempos estão aquilo. Não, pô, a galera meio que tá aprendendo a treinar. Alguns conseguiram treinar mais, descansaram mais. Só que, meu, nem tudo é volume. É, não, é porque eu defendo assim, a escolha de fazer um Ironman é uma escolha de vida, no sentido de tem que ter estabilidade na tua carreira, Sim, no teu momento de vida, porque assim, é isso, são 8 semanas que você realmente vai ter uma concentração maior de volume ali. Isso, né, não é que você vai treinar, só falar aqui para não ficar dúbio, mas não é que você vai treinar só 8 semanas para Ironman, né? Você vem de treinamento, mas 8 semanas de volume muito alto, finais de semanas muito longos, né, de treinamento, que você depois acaba não tendo muita vida social, porque você vai voltar 2, 3, 4 horas da tarde depois de um simulado grande, você não tem mais tanta energia para estar disponível para sair e tal, e tudo bem. Por isso que eu faço as concordo. escolhas
e a escolha que você vai falar com a tua esposa, ou tua esposa vem falar com você também, quer fazer, do tipo, ó, vão ser aí 3 meses que zerou, não vai dar pra, não vai fazer muita coisa, beleza, beleza. E o mais uma coisa que eu vi, inclusive eu vi no podcast que o Galvão gravou com Endorfina, falando sobre o mercado quanto mudou, no sentido assim, que você falou, o custo tá subindo, tá mais caro fazer triatlon, então, consequentemente, atrai uma galera com grana. A pessoa com grana, ela não precisa esperar, acho que antigamente a gente tinha que esperar um ano para fazer um outro Ironman, porque não tinha nem o Mar del Plata, não tinha nada. Tinha alguns outros ali, ou vai para os Estados Unidos. Hoje você tem, sei lá, 80, 60 Ironmans no mundo para fazer. Você escolhe, às vezes, o país que você quer visitar. Escolhe, puta, Floripa choveu muito nos últimos 3 anos, frio. Você fala, putz, por exemplo, tinha uma galera do Nordeste fazendo a prova lá que eu conhecia. A galera sofrendo demais porque não tem condições nem próximas daquilo para treinar. É, E aí a galera começou a falar, pá, se for fazer um full, vou fazer lá fora. Ou então vou fazer o 70,3 em outro lugar, depois viajo com a família, vou estar mais inteiro para viajar, enfim. Eu tenho observado um crescimento dos meios mesmo também. Tive a sua formação depois, te falo quem foi. Mas, assim, de mais gente nos meios, tem atraído mais gente realmente o 70,3 os meios, e o full perdendo um pouco com essa importância. E aí eu não sei se essa galera é entrante, eu não sei o motivo Então, ainda disso, acho que nem a própria organização do Iron ainda sabe. aí a gente volta no ponto das assessorias fazerem um trabalho mais sério. Olha que interessante. Vamos lá. Fazem 3 anos que faz frio em Floripa. Uhum, E por 3 anos eu vejo atletas errando na vestimenta de prova. Faz 3 anos que eu vejo os atletas ficando com hipotermia uhum, porque eles não se adequam. Pessoal, é assim, ó. Quando você treina no frio e você faz uma prova no calor, é complicado pra caramba, né? A gente pega os meninos do sul ali, os gaúchos. Os caras vão classificam pra Kona. Os caras chegam na semana da prova, meu, os caras estão treinando no frio. Se eles não fizerem o mínimo de aclimatação, com alguns protocolos de sauna, por exemplo, eles vão sofrer muito mais lá em Kona. uhum. Agora, quando a gente tá assim, vou ser bem honesto com você, Gabi, a gente não tá largando no Alasca. Não, Cara, é assim, estamos falando de temperatura, pega não é o esse ano, Norseman, não é o Patagoman, né? exato, exato, 17 graus, foi para 20, depois baixou para 15 ali à noite. Gente, é uma prova longa. Vamos comer bem, vamos pensar que a gente precisa comer bem para o corpo ficar aquecido. Vamos pensar que a gente tem vestimentas adequadas. Eu não estou falando isso aqui, não. Eu estou falando, de repente, um corta-vento mais aerodinâmico. Eu não vejo isso. Né. Aí você vai falar com os profissionais. O que os caras fazem? Os caras cortam bonitinho, papel alumínio, coloca no quadríceps, glúteo, poxa, na parte do peito. Os caras fazem acontecer. E os caras não reclamam do frio. Se Então, ó que, adaptam à que condição. interessante. Por que que eu tô falando isso? Porque assim, ó, não é a organização que vai falar para vocês. É a Exato. assessoria, é o treinador que Sim, que exatamente. vai ajudar. E aí, eu também vou falar uma outra coisa que o treinador pode falar, e já aconteceu principalmente comigo. E o atleta tá bom e continua errando. Só que a culpa sempre recai sobre o treinador, Uhum, né? Então, assim, jogando tudo isso, vamos lá, a experiência do atleta na prova não é aquela prova dos sonhos. Floripa sempre foi conhecida por ser a prova mais rápida, por ser uma prova uhum, fácil, né? Então, a galera sonhadora a galera do sub, né? uhum. Sub 11, sub 10, Geração sub 9, PR. sub 8, geração sub. A geração sub, eles querem ir para a prova, querem a prova sem vento, com a temperatura amena, porque o cara vai socar. Uhum. Beleza. Sai, o sol mostrou a linguinha, ou fez um pouquinho mais de frio ou chuva, É, o cara não tem improviso. Por quê? Porque essa geração pedala indoor. Essa geração tá um clima que tá nublado, vou correr na esteira. Então, quando a gente olha para tudo isso, qual que é o papel do educador? Fala assim, não, cara, sua prova é lá fora. Sai daí da casinha, vai lá para fora. É uhum. difícil, viu? É difícil, cara, mas algumas coisas eu vou isentar um pouco a organização, que também tá dando um puta do Não, não. azar, cara. Não, o que eu tô falando é o seguinte, eu digo assim, a organização também não sabe que, cara, passa a ser um problema de negócio também quando sua principal prova começa a diminuir o número de inscritos, você tem que analisar onde é que tá o problema, entre aspas, né? Porque, pô, e aí eu digo assim,
É o clima? É o lugar que talvez cansou? Porque tem o 70.3 ali perto e o full também. Será que a galera. Enfim, são coisas que. Porque o, como organizador mesmo, né, cara? Quanto menos atletas você tiver, Ah, menos receita você tem, fica difícil vender patrocínio e, concordo. e, e querendo ou não, pra gente, né? Aí quando eu falo a gente, eu falo mundo trio, eu falo assessorias, eu falo todo O mundo. ecossistema, é Aquele isso. ecossistema, aquela semana ali é muito importante e gera muita coisa, muita grana, muita coisa acontece ali. Então, as Búzios esse ano estava vazio mesmo, né? De pessoas na rua, enfim. Mas era. Isso aí é até para outro café. Porque senão a gente não vai assim. Eu queria falar do teu lado técnico de novo, que a gente até falou assim, que você era o lado que você queria perseguir, e hoje você tem como atletas aí, digamos, de alto rendimento, o Felipe Santos, e o Rafa Turtera, né? Como é que começou? Qual a dificuldade de trabalho, dificuldade ou facilidade de trabalhar com atletas esses, né? Atletas que têm essa caixa toda, têm essa experiência toda, e como é que é o trabalho diferente com o Felipe, com o Rafa? Cara, é assim, ó, primeiro, Gabi, são atletas que eu sempre falo assim, é legal, já passei de uma fase de entender que o atleta não é do Ronaldo, cara, o atleta hoje, né, tanto o Felipe como o Turter, eles são atletas TT, né, e Uhum, por que que eu falo TT? Porque, por exemplo, no caso do próprio Felipe, né, eu já falo um pouco das diferenças. Poxa, o Felipe é um atleta que eu e o Wagner a gente fala basicamente quase todos os dias. Sim. Então, o Wagner, ele tá junto demais nisso. E para o Wagner estar nessa, eu tenho todo o meu time uhum, apoiando o Ronaldo e o Wagner com alguns outros assuntos, né, dentro dos processos da TT, para a gente poder fazer reunião com o Felipe, para a gente poder fazer isso. Então, eu sempre gosto de falar que, assim, hoje o atleta, quando ele vai mal, a culpa é da TT. O uhum, atleta, quando vai bem, poxa, o bônus é da TT, né? Então, é de todos os professores ali, uhum. estagiários, parte administrativa. Então, eu tenho batalhado muito em cima disso, junto com o Wagner, para a gente, né, colocar realmente uma direção dentro do time. E isso está sendo bastante interessante, né? O Felipe, cara, assim, ele é um cara que eu tenho uma admiração grande por ele, porque tudo que ele fala ali nas mídias sociais, né, quando ele vai colocar alguma coisa, é muito, muito verdadeiro, né? Então, poxa, é um cara que domingo, 5 da tarde, ele tá indo nadar, cara. Ele realmente, ele é muito, muito dedicado. Não tem tempo ruim para ele. Ele é um cara que às vezes até, várias vezes a gente acaba discutindo um pouco porque ele às vezes está com uma dor ou outra e ele acaba não falando para nós, né? Então fala, puta, tá com dor? Tipo, o Wagner, cara, ó, você, Casa como é de que tá? ferreiro, Não, tô, espeto de pau, né? não, tô zerado, só uma pontada. Quando ele já fala uma pontada, eu já sei que o negócio estourou. Eu falo, puta, fudeu. Falo, Wagner, não, esquece, Felipe tá estourado aí, vamos ter que segurar. Então, Felipe, fica de olho aí que a gente já sabe qual que é a tua, tá? Mas assim, a diferença, né, para quem quer saber assim, cara, profissional. Se você quer ser atleta profissional, não tem, tá chovendo, não vou. Profissional, o cara tem que fazer o melhor e ele tem que enfrentar as adversidades que o dia a dia tem e a vida tem. O amador é um pouco mais complexo porque é um hobby e o grande problema do amador é que ele coloca o triatlo como prioridade, tentando igualar um profissional. Uhum. E não quer dizer que eu estou menosprezando o amador. Quer dizer que eu tento mostrar para o amador que ele tem que balancear um pouco mais algumas questões. E aí, hoje, quando eu vejo atletas como o Felipe e o Túrtera, a gente entra um pouco nesse aspecto de equilíbrio, porque nenhum dos dois, poxa, ganham dinheiro pra caramba, e os caras precisam, né, trabalhar mais a imagem, eles precisam estar, às vezes, em alguns momentos que vão ter mais oportunidades para eles, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar assim, cara, não é o momento. Por exemplo, com o Felipe ele adora competir, cara, ele adora competir. E é engraçado, porque ele chega ali, a gente tem um grupo, eu, ele e o Wagner,
Aí às vezes ele vai, pergunta ali e tal. Aí o Vagnão, é, com toda a sensibilidade dele, ele vai lá e já fala, não. Aí eu já dou risada. Aí depois de um tempo o Felipe vem e me chama no pessoal e, pô, Rona, você acha que não dá mesmo pra gente largar na tal prova? Aí eu falo, pô, Fê, vamos focar no nosso objetivo principal, né? A gente tem grandes objetivos. Uhum, O Rafa, eu já coloco ele num patamar que ele está em desenvolvimento. Ele é mais uhum, novo que o Felipe e ele tá, cara, num dos principais berços para se desenvolver. Cara, você, pô, você conhece melhor do que eu, mas na Alemanha a gente tem a série B, C e D do triatlon pela Bundesliga, uhum, né? Então o Rafa vai começar a brincar na Bundesliga. Porra, ele precisa, né, desse repertório de provas mais curtas, ele precisa estar no meio desses caras. O que que é a Bundesliga, pessoal? Nunca ninguém tinha ouvido falar do Rico Bogen, que foi campeão mundial em Lat, em 70,3. Ele saiu da Bundesliga. Ou seja, ele corria as provas de forma regional ali na Alemanha, a uhum, maior parte do tempo, e aí ele fazia uma prova ou outra ali na Europa, mas aonde ele realmente fincou ali, falou, puta, eu tô aqui, eu sou o cara, foi em Lat. E agora no último show. T100, ele Uhum, foi ah, terceiro, né, cara, chegando no sprint ali. Então é uma baita escola. A Alemanha, ela tá anos-luz do Brasil, né, na uhum, frente, no caso. E a gente tem muito a aprender. Então, com o Rafa, eu falo, Rafa, aprende o máximo que você conseguir aí. O máximo que você conseguir. Apanha, vamos apanhar, vamos meter as caras aí. Porque a gente ainda tem uma curva fisiológica para melhorar. Então, com esses atletas profissionais, eu consigo ainda falar de forma mais técnica, consigo fazer um trato fino na periodização. Os caras, uhum, eles não vão perder treino, assim, não nem devem perder treino, sabe? Para a gente continuar buscando essa perfeição. Só que para o amador, a questão já é diferente. Para o amador, eu tenho que muitas vezes ser mais psicólogo, porque eu tenho que, cara, vamos lá, chora aí, vamos lá, vamos falar. Ai, não, porque eu não acho que tá legal, ai, não sei o quê. E o amador, cara, qualquer pedrinha, qualquer. Era para correr a 4 por quilômetro, o cara correu a 4,5. Ele não acabou o mundo para ele, cara. Não, puta, tá uma merda, tá uma merda. E aí eu falo pro cara, qual que é teu contexto de treino? Porque o cara se baseia pelo dia. E o uhum, contexto de treino é o que ele fez antes e o que ele vai fazer para frente. Às vezes o cara tem uma prova B que ele não chega polido, e eu já sei, eu não tô nem aí para essa prova. Eu falo que eu não tô nem aí para essa prova. Você vai lá, você vai treinar no sábado 3, 4 horas de pedal, e no outro dia você vai largar o Olímpico. Eu não tô nem aí. O que que eu quero trabalhar nesse Olímpico? Aspecto competitivo, uhum, ambiente, atmosfera competitiva. Ou seja, o cara realmente está numa largada oficial, o cara se posicionar. Então, é muito mais do que você colocar potência, colocar velocidade. Mas isso está ligado a tomar decisões em alta intensidade e você observar o que está acontecendo no campo de batalha. Então, isso é muito importante para o atleta amador. Para o uhum. profissional também, mas profissional a linguagem é muito mais fácil. É muito mais fácil, né, nessa conversa. Não, legal, essa linha, que hoje eu vejo a linha mais tênue, né? Acho que o amador talvez se cobrando uma carga de treino alta, mas não tem uma carga de descanso proporcional ao que o atleta profissional tem, né? E acho que hoje, não sei se o mundo está mais comparativo, mas é a galera toda do PR, é não sei o que, eu fiz tanto, é vaga, é pódio, e eu não sei se hoje observando de fora tá mais assim, ou já era assim, a gente era assim, talvez eu e você, e hoje olhando de fora eu acho tudo é PR, tudo. Acho que o nível de pedal subiu muito dos atletas, as coisas estão mudando assim, mas não sei. Observações É, de fora. não, o que eu percebo é o seguinte, existe uma frente evolutiva gigantesca em relação do ciclismo do triatlo, Uhum, porque é onde o cara consegue tirar mais tempo. Ciclismo no triatlo, em todas as instâncias, representa até um Ironman, de um sprint até um Ironman, representa 50% do tempo. Se não é 50, é 48%, às vezes 52% do tempo, dependendo do atleta. uhum, E isso é o que o cara vai dedicar, muitas vezes, de forma proporcional no treino. Tudo bem? O que acontece é que essa frente evolutiva barra tecnológica, ela veio para assim diminuir resistência de rolagem de pneus,
diminuir a questão de arrasto aerodinâmico. Então, as pessoas não dão valor, às vezes, para vestimenta, um negócio super importante, posicionamento de braço. E aí é que tá. Quando você tem um amador que é mid-pack, esse amador, ele consegue, basicamente, extrair o melhor para tudo, desde que ele consegue fazer realmente algo muito próximo do profissional, Uhum. tudo bem? Então, a gente tem os amadores de ponta, muitas vezes, se você olhar, você não consegue distinguir se o cara é um atleta profissional ou se ele é um atleta amador, de elite, vamos Uhum. falar assim, amador, é a categoria aqui, daqui a pouco a gente vai escutar falar. Então, é importante que o amador que é mid-pack tenha isso como referência. Puta, cara, não é só comprar a melhor bicicleta. Não adianta o cara ir com uma puta bicicleta, tá com uma qualquer sapatilha. O cara tá com qualquer capacete. Vamos se comportar tal como. Uhum. Porque na bike é onde o cara consegue tirar maior tempo. Eu tô falando isso, obviamente, para quem tem condição financeira, pessoal, porque tudo é caro, né? Sim. É, porque É, quer andar na frente da frente, que eu falo, triatlon, qualquer exato, coisa, é nadar, pedalar e exato, correr, mas você quer andar na frente, exato. realmente. Isso se, e eu tô colocando isso aqui, isso se o cara, o trivial, ele, né, não faz mais que obrigação. O cara tem que saber nadar. E o cara tem que correr minimamente. Então, correr minimamente tem que estar fit, tem que estar magro. Uhum. Não existe performance no triatlo o cara gordinho. Não tem, não é aqui preconceito, pessoal. Não me cancelar aí. Não, Mas temos lugar de fala, Ronaldo, para falar dos gordinhos. Nós aí. temos. É Não, isso. mas eu não estou podendo falar muito, porque performar tá passando longe daqui. Mas Mas é. é, eu acho que é isso, Gabi. Assim, há 10 anos atrás, a gente ainda tinha bons tempos, por exemplo, de Ironman. Era o cara que nadava para 1 hora, pedalava para 5 horas e corria 3 horas e 30, né? Contando com as transições, o cara vinha ali para uma 9 horas e 30, 9 horas e 40, vamos falar assim, né? Colocando as incertezas. Esse tempo ele reduziu em 45 minutos, do meu ponto de vista. Porque o cara tem que nadar para próximo de 55 minutos, ele tem que pedalar para 4h45, ele tem que correr para umas 3 horas e 10 ou menos, né? Então, poxa, e para você fazer isso, fisiologicamente, a barra começa a subir, Uhum. tudo bem? Então, é uma forma que eu estou enxergando aqui como trabalhar com esses atletas nos próximos anos. Uhum. Porque mudou tudo, galera. Mudou, esquece. A cada 10 anos a gente tem uma mudança bruta, viu, no esporte. Qual que é a que você que teve mais recente, o que você vê de diferente no esporte? Eu vejo hoje, talvez o feminino tá mudando, tá começando a chegar o que não tinha chegado no masculino. Falando isso de elite, né? Os tempos Ah, baixando o recorde da o, Percy Wellington. não, o feminino, para mim, é onde nos próximos anos vai estar a bola da vez, porque qual que é a grande diferença hoje que a gente vê? As meninas, elas acabam não tendo uma habilidade motora tão vasta quanto a dos meninos. Vamos falar assim de maneira geral, tá? Uhum. Mas isso vem se desenvolvendo. E as mulheres, elas estão começando, cara, a encaixar. Você pega a prova, onde foi agora? Tinha uma americana que estava aposentada, ela meteu 4h22, Gabi. Não sei se foi no Ironman da Suíça. Cara, ela arrebentou e correu 2h50. Ela não conseguia subir no pódio, sabe? Que teve agora um Ah, vídeo tá, faz uns. tá. Ah, Jack Herring. Jack Herring. Exato, Na exato, Hamburgo. exato. Você pega Hamburgo, boa. Você pega a Taylor Knibb. Cara, Essa mulher vai mudar o esquece. esporte. Vai Ela tá... mudar tudo. E a gente tem uma Flora Duff que tá quietinha aí, entendeu? Que ela é completinha. E por que que eu tô falando isso? Quando a gente olha para, só fazendo uma analogia, você tem caramba, a campeã olímpica do Rio, esqueci o Ah, nome agora, Gwen Jorgensen. Gwen Jorgensen. Ela arrebentava todo mundo na corrida. Não tinha o que fazer com a mulher. Ela continua correndo muito. Para quem não entendeu, ela teve um hiato no triatlo, me corrige, Gabi. E ela foi poxa, se dedicar no atletismo. Uhum. Correr 5 quilômetros, né? O mais forte que ela. Então ela ainda está com a corrida muito forte. Só que as meninas continuaram melhorando a corrida.
Só que mais do que a corrida, a natação realmente está mais agressiva das meninas e o ciclismo começou a encaixar. Elas começaram a entender a dinâmica. O que que acontece? Resumo da ópera. Coitada da Chris Wellington, não conseguiu classificar nem para as Olimpíadas. Gwen Jorgensen, você falou Chris Wellington. Wayne Jorgensen. Eu É, não sei porque eu tô com a Chris Wellington eu aqui, falei há né? pouco, né, que o Chris É. ficou. É, e E- ela foi ela era a sexta americana ainda no ranking, assim. E exato. ela voltou. E foi louco que a gente também as referências, né? Que ela corria muito no triatlo, foi para corrida de rua, não teve bons resultados, porque aí pegou uma galera que da corrida de rua que era especializada em corrida de rua, e aí foi tentar voltar e também não conseguiu, assim. Exato. E sabe a reflexão que fica aqui? Antigamente, o atleta amador, eu vou dar o exemplo do Vini Stuck, que é meu amigo aqui. Ele é um cara que sempre adorou correr. É, e ele é um cara bom pra cacete, já classificou 2 vezes pra Kona, um cara super dedicado. Mas ele tá há tanto tempo na corrida que se ele volta hoje pro triatlon, ele vai demorar um tempo para entender a dinâmica. Sim. Porque, assim, mudou muito o esporte, né? Então eu percebo que o swim bike run dos atletas tá cada vez mais equilibrado. Antes um cara nadava para 1h10, mas pedalava 4h40 e corria 3h10, nossa, ele ganhava a categoria. Hoje, para você ganhar uma categoria de um Ironman, desculpa falar, né, só dessa distância, mas como tá vivo aí na galera, hoje, um cara para ganhar uma categoria tem que nadar para 50 minutos, 52, tem que pedalar para 4h40 ou menos, né? E correr abaixo de 3 horas, É. né? Então, e aí eu percebo que no profissional, aonde vão estar as diferenças? Toda vez que a gente tiver uma prova, Kona é Kona, né? Uhum. Mas se a gente continuar tendo Nice, por exemplo, o ano passado a gente teve o San Leilo, teve uma aula do San Leilo. Né? Teve uma Uhum. aula, porque ele pedalou muito, é o quintal da casa dele e ele correu muito. Só que a principal diferença é assim, habilidade técnica. Não só para descer, mas como o cara subia, onde ele gastava mais energia, outro menos. Então, você pega um brasileiro, às vezes, que não aclimatou para essa prova e vai largar numa prova dessa, nossa, cara, vai ter um. Às vezes o cara fisiologicamente ele é tão bom quanto esses caras. Uhum. Tem um motorzão ali, mas o cara não conhece o percurso, o cara não conhece as nuances que podem acontecer no dia da prova, tá ferrado. Então, cada vez mais vai exigir esse trato fino sobre essas variáveis de ambiente externo, de estudar realmente o percurso, de ir para lá treinar no percurso. Então, tem muita coisa, sabe, que eu acho que a gente consegue ainda aprimorar e que poucos, infelizmente, dão valor, né? Uhum. A massa aqui, se a gente deixar, a gente vai. Você falou mais um adendo aqui desse que você falou das mulheres, a Anne Hogg correu para 1:13 agora no Eu vi, 1:13 cara, início. no amador, né? Ela É, deixaram ela correr no amador, mas é, tiraram ela. Meu, é. sensacional. 1:13. Nice vai pegar fogo, Vai ser cara. muito massa. A Lucy Charles dando aula ali também, tipo, baita prova dela, fiquei de cara. E, e a Anne Hogg treinando no percurso ali, correndo para Elas estão com. 1:13. As duas estão com o Dan Lauren, né? Dan É, Lauren, os caras falam. Pô, sensacional, cara. massa demais. Sensacional. Muito legal. Meu velho, para reta final aqui, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queria ter respondido? Ou não te fizeram que você queria ter respondido? Cara, eu acho que a gente escorreu bem nos temas, assim. É, tá me escutando? Tô assim. Ah, beleza. Acho que ele conectou aqui no outro device. Hum, Eu acho que a gente escorreu bem sobre os temas, Gabi. Eu acho que é uma coisa o sentimento que eu saio desse nosso bate-papo é a preocupação que nós temos com o ecossistema do triatlo, né, cara? A gente falou muito pouco aí, eu não é polemizar, mas, poxa, a gente na TT também tem uma puta preocupação com relação poxa, ao nosso esporte, a continuidade ali, né, com os profissionais, né? A gente percebe que existe alguns problemas vão ser resolvidos de forma organizacional, hum, né, que não depende nem de um lado nem do outro, mas alguma coisa no meio que tem que unir, sim. né, ambas as classes ali.
Poxa, do nosso lado aqui, a gente está sempre querendo apoiar isso. Já mandamos algumas sugestões aí para as organizações também. Elas podem contar com a TT nesse sentido para continuar levando o profissional adiante. A gente está sempre muito preocupado com a saúde mental do atleta. Acho que a gente falou um pouco sobre isso. E acho que cada vez mais abre aí também uma oportunidade para quem busca se especializar com uma parte de psicologia no esporte. Eu vejo que isso carece, falta Uhum. profissional no mercado. Então, eu acho que o esporte ele está caminhando para ficar cada vez mais completo. E às vezes existem problemas que vão acontecer como os que a gente enfrenta agora para a gente poder subir de nível. Uhum. Então, é isso que me motiva para a gente ficar aí mais 10, 15, 30 anos aí no esporte. É, romantizar, né? Romantizar o esporte, essa vida fácil de ter tempo para treinar. É. Meu velho, qual a melhor lição que você acha que o esporte te deu? O esporte ensina sobre caráter, né? É, é que nem eu brinco, né? Eu como atleta sempre falo, né? Que hoje como treinador eu sempre falo também para os meus atletas que no quilômetro 30, 35 de um Ironman mostra o verdadeiro caráter do atleta, né? Eu acho que o esporte ele consegue expor demais realmente quem é quem, né? Para você levar para a vida. Pô, minha esposa, hoje a gente tá junto, a gente realmente se aproximou por causa do esporte. O triatlon foi uma ferramenta, poxa, da gente se unir e, pô, graças a Deus, a gente tem uma família linda, né? Poxa, hoje eu trabalho com isso, através do esporte. Então, a verdadeira lição que eu tenho é sempre o atleta, tentar ensinar o atleta que ele nunca esqueça da essência, do porquê que ele está no esporte. E a essência, ela está muito ligada à questão de empatia, de ajudar o outro que às vezes está começando, porque só assim a gente vai ter um esporte melhor. Só agora competição é legal na prova. Fora, vamos tentar se ajudar cada vez mais. Talvez seja romântico da minha parte, mas eu sempre atuei assim e sempre colhi bons frutos, então é difícil de eu mudar de opinião. Você é um cara mais romântico, sonhador, assim, que nem. Bem, a gente já já troca ideia demais, mas acho que nós dois somos meio sonhadores, meio românticos, assim, com essa coisa, mas acho que é Eu isso. É o que a diria, gente acredita, Gabi, né? só para Ah, sonhador, a gente era quando a gente não estava no meio. ah. Mas, porra, hoje você está aí criando uma plataforma gigante para unir o nosso esporte, que é o Mundo Tri. Poxa, eu tô aqui junto com o Wagner na frente da TT. Então, antigamente eu era sonhador, hoje não. Hoje nós somos executores desses Uhum. nossos sonhos. Pode Então, ser. eu acho que sonhador ficou para trás. Hoje a gente acaba executando e você sabe aonde você aponta, que você sabe que você vai colher bons frutos. Eu também sei. Isso é uma coisa bacana. O que eu acho que a gente romantizava era que todo mundo era nosso amigo. Uhum. E nem sempre. Isso daí foi uma das lições assim que eu acho que eu aprendi. E nem sempre é. Nem sempre. E, cara, querendo ou não, coincidência ou não, a última pergunta que eu faço é qual que é o seu sonho hoje? Profissional, Cara, pessoal, familiar, o que você quiser. o meu sonho hoje profissional é deixar a TT como um legado. É fazer como a TT uma empresa próspera, a gente conseguir mudar o esporte. A gente tem uma missão muito, muito importante que é sobre essa profissionalização, né, dentro do nosso ambiente de trabalho e, por que não, para fora dele também. Então, isso é um sonho que eu tenho. E pessoal, cara, meu sonho é um dia poder voltar a brincar no triatlon, cara. Eu tive um problema sério de saúde que eu não consigo ainda fazer 100%. Porra, cara, assim, quero deixar um legado, quero deixar um legado importante para as minhas filhas também terem de espelho, sabe? Uhum. Então, essa questão de valores que o esporte traz, ele é muito importante para a continuidade aqui, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu quero um dia poder brincar para ter saúde, para
para levar elas também para esse Uhum. meio. Esse é meu sonho. Meu velho, acho que é o primeiro de muitos papos que a gente ainda vai ter aqui, porque se deixar cada tema a gente consegue dissertar horas sobre os temas aí. Mas valeu por tudo que, pô, desde sempre, de começo do esporte, ter sido ali uma referência. Hoje, o amigo pessoal, então, eu gosto sempre de gravar com os amigos porque tem muita história junto em comum, muita complexidade, muita cumplicidade, muita amizade, muita resenha. E, pô, talvez. Eu nem sei se eu estaria no esporte se não fosse você. Eu gosto das resenhas que a gente teve, tipo, cara, quero mudar pra TT. Aí tu, porra, tipo, as dicas e tudo. Então, mano, é agradecimento não é nem do Mundo Tri, não é de amigo mesmo. Valeu por tudo e valeu por ter topado também gravar com a gente. Ah, tamo junto, cara. Obrigado. Conta com a gente, cara. Não só comigo, mas com a TT também, para a gente poder ajudar aí você também nas suas causas, né? Você é um cara que está sempre brigando pelo nosso esporte, então, porra, cara, não precisamos concordar com tudo, mas a gente tendo atitudes para promover o nosso Hum. esporte, eu acho que isso importa demais, né? Tamo junto e a gente se vê aí logo mais, cara. A gente vai estar Ma- junto aí nas Logo mais, provinhas. estamos gravando na quinta, amanhã a gente se encontra Amanhã a gente se pessoalmente. encontra no Rio. É isso aí, galera. Esse foi o MTCast com meu amigo Ronaldo Fonseca. Valeu, até semana que vem. Valeu, abraço.